As Aventuras de Pinóquio é um filme de animação italiano dirigido por Raul Verdini e Umberto Spano. A história desse filme é interessante, pois ele pretendia ser o primeiro longa-metragem de animação da história, corrida que acabou perdendo para Branca de Neve e os Sete Anões em 1937. Produzida pela Cartoon Animati Italiane Roma, a obra tinha um orçamento expressivo de 1 milhão de libras e, se fosse concluída, seria um dos grandes marcos da história cinematográfica. Contudo, uma série de dificuldades técnicas e financeiras assolaram a produção, resultando em um filme inacabado que aparentemente nunca foi exibido ao público. A produção enfrentou problemas técnicos complexos, uma vez que os profissionais contratados para o projeto não tinham experiência em animação tradicional. A maioria da equipe envolvida era composta por ilustradores e artistas de quadrinhos, e a técnica de animação por célula ainda não estava tão estabelecida na Itália. Isso resultou em uma equipe que teve que aprender os processos de animação enquanto trabalhava, o que atrapalhou o andamento do projeto e resultou em falhas constantes no trabalho. Além disso, os recursos financeiros foram acabando aos poucos, e isso levou a um colapso da empresa. No final das contas, o sonho de ver as aventuras de Pinóquio ganhando vida, dominando as salas de cinema e marcando para sempre a história da animação e da sétima arte foi totalmente frustrado. Após o fracasso da produção, o que restou do filme foram apenas alguns fotogramas, algumas fotos raras e o roteiro da obra. Mas ao mesmo tempo, o filme acabou virando uma lenda, pois há pessoas que acreditam que pelo menos uma parte do filme ficou pronta, e isso fez com que várias pessoas criassem rumores sobre o que teria acontecido com o negativo original. Uma versão popular diz que Raul Verdini, um dos diretores, teria tentado completar o filme ou pelo menos transformá-lo em um curta-metragem, e algumas versões sugerem que o filme foi exibido na Itália no final da década de 40, com cópias bem limitadas em algumas regiões, mas nunca se soube se isso realmente aconteceu, pois as fontes são escassas e basicamente se limitam a relatos de familiares e pessoas que viveram aquela época. Mas a teoria mais intrigante e interessante afirma que o Walt Disney teria sabotado o projeto. Ele aponta que, após o fracasso da produção, a Disney teria comprado o negativo original e o ocultado em seus arquivos, pois o mesmo já estaria com a ideia de lançar o primeiro filme de animação em longa-metragem e também de adaptar a história do próprio Pinóquio alguns anos depois, e isso de fato aconteceu. Mas, como eu mencionei, são só boatos interessantes, mas apenas boatos. Então isso alimenta uma especulação de que o filme poderia ainda existir, mas que ele estaria guardado em segredo, longe dos olhos do público. Eu sinceramente não acredito nisso, e o consenso geral é que As Aventuras de Pinóquio é considerado um filme perdido. Não há cópias conhecidas do longa, e todas as tentativas de recuperá-lo ao longo de quase 100 anos falharam, tornando-se uma lost media quase impossível de ser resolvida. Anunciado no início dos anos 2000, o filme de anime Tattoo para Gate seria estrelado pela famosa dupla pop de mesmo nome, a dupla Tattoo, prometendo unir o fenômeno musical da banda russa com o crescente sucesso da animação japonesa no ocidente. A ideia de transformar as integrantes Lena Katina e Julia Volkova em personagens de anime em um enredo de ficção científica e cyberpunk despertou uma grande expectativa, mas a produção nunca chegou a ser completada e os materiais desse projeto aparentemente foram abandonados. Dando um contexto mais amplo para a galera mais nova que de repente não conhece essa dupla, o grupo Tattoo ganhou fama mundial em 2002 com o single All the Things She Said, que é um grande hit. Eu acho essa música sensacional. Vou colocar um trechinho aí só para vocês saberem do que eu tô falando. E a dupla acabou se destacando na época não apenas pela canção, como também por ter gerado uma grande controvérsia por tratar da temática de um relacionamento lésbico entre as integrantes. Depois foi descoberto que, na vida real, elas não eram bem um casal, tudo isso era mais uma questão de marketing e de branding que
funcionou bastante na época e fez com que o impacto cultural da banda fosse muito marcante por sua abordagem considerada bem ousada para a época. Esse sucesso midiático inspirou a ideia de transformar a dupla em personagens de anime, visto que elas também faziam muito sucesso lá no Japão, e foi nesse contexto que Tattoo para Gate começou a ser produzido, apresentando um enredo futurista, ambientado em um mundo cyberpunk, onde as duas artistas se tornariam protagonistas de uma história que também abordaria um romance lésbico. A ideia foi concebida por Ivan Shapovalov, o empresário da banda que também havia sido o grande responsável por moldar toda essa imagem provocativa do Tattoo. Shapovalov acreditava que unir a popularidade do grupo com a estética do anime poderia resultar em uma obra de grande sucesso. O filme seria produzido pela iMove, um estúdio de animação japonês renomado que tem em seu portfólio animes de sucesso como Death Note e Inuyasha. As primeiras imagens promocionais mostravam as duas integrantes do Tattoo em versões animadas com trajes futuristas, representando a si mesmas em um ambiente distópico. Além disso, um vinil com remixes de All the Things She Said foi lançado com uma capa no estilo anime, mas esse material não tinha nenhuma menção ao projeto Tattoo para Gate em específico. Porém, ele também serviu como um teaser de um futuro filme que naquele momento ainda era bem enigmático. Mas o anúncio oficial aconteceu na revista New Type em 2004 com a previsão de lançamento para novembro daquele mesmo ano. O projeto parecia bem encaminhado, com nomes respeitados da indústria envolvidos, como Shinichiro Watanabe, conhecido por seu trabalho em Cowboy Bebop, e os diretores Norio Kashima e Suzumu Kudo. No entanto, em 2004, a situação da banda começou a mudar drasticamente. Lena e Julia romperam o contrato com o Shapovalov, alegando que o mesmo estava mais focado em gerar escândalos e explorar a sexualização das artistas do que promover suas carreiras musicais. A relação da dupla com o empresário tornou-se totalmente insustentável e elas buscaram um novo gerenciamento, o que acabou impactando diretamente no andamento de Tattoo para Gate. Além disso, Julia Volkova entrou em licença maternidade, o que interrompeu ainda mais a dinâmica da banda e acabou pegando muitos fãs de surpresa. A partir disso, o projeto foi descontinuado e nunca mais mencionado na mídia. Em 2005, o site oficial do filme foi desativado e Tattoo para Gate foi oficialmente considerado perdido. Não existem registros conhecidos de animação real do filme e o conceito acabou se tornando um grande exemplo de lost media da era moderna, pois não houve tempo de quase nenhum material mais sólido ser divulgado. Tudo o que foi produzido até aquele momento parece ter sido arquivado ou de fato descartado, e após 20 anos desse ocorrido, não houve nenhum vazamento, divulgação e muito menos retomada desse projeto audacioso. E sinceramente, no meu ponto de vista, eu duvido muito que esse status mude um dia. Por último, eu vou citar um caso interessantíssimo que envolve a Pepsi em um dos seus episódios de marketing mais controversos de sua história, abalando a reputação da marca nas Filipinas e gerando uma série de consequências jurídicas e sociais. O que parecia ser uma promoção de marketing de sucesso transformou-se em um desastre que desencadeou uma série de eventos trágicos e violentos, e isso fez com que a Pepsi enfrentasse uma das maiores crises de sua história. Mas vamos partir do começo. Em fevereiro de 1992, a divisão filipina da Pepsi anunciou o lançamento da promoção Number Fever, onde números entre 001 e 999 seriam impressos nas tampas das garrafas dos refrigerantes Pepsi, 7-Up, Mountain Dew e Mirinda. Cada número representava uma chance de ganhar prêmios que variavam de 100 pesos, que convertido dava mais ou menos $4, até o grandioso prêmio de 1 milhão de pesos, que,
corrigido pela inflação, seria cerca de $40 mil em 1992. E para se ter uma ideia, esse valor era 611 vezes maior do que a média salarial das Filipinas na época. Para atrair mais consumidores, a Pepsi destinou $2 milhões para colocar essa promoção em prática. A ideia era simples, mas extremamente atrativa. A cada garrafa comprada, o consumidor poderia verificar se a tampa trazia um número vencedor, com prêmios em dinheiro ou outros produtos, o que gerou um enorme aumento nas vendas e fez com que a participação de mercado da Pepsi nas Filipinas subisse de 19,4% para 24,9%. O sucesso inicial foi estrondoso e o entusiasmo do público aumentava a cada dia. Até maio de 1992, mais de 51 mil prêmios já haviam sido distribuídos, incluindo 17 prêmios de 1 milhão de pesos. O público estava animado, mas eles mal sabiam que um erro técnico estava prestes a transformar tudo isso em um grande pesadelo para a marca. Em 25 de maio de 1992, o número vencedor para o Grande Prêmio de 1 milhão de pesos foi anunciado no programa de notícias TV Patrol e o número em questão era 349. No entanto, o que ninguém sabia era que a Pepsi havia cometido um erro crítico na produção das tampas. A ideia inicial era que a empresa produzisse apenas 2 tampas vencedoras para o número 349, ambas com um código de segurança único para validação. No entanto, devido a uma falha no processo de produção, 800 mil tampas foram impressas com o número 349. Vocês têm noção desse erro? Era para ter 2 tampas premiadas e por um simples erro, eles produziram 800 mil. Essa falha resultou em um erro colossal, já que essas 800 mil tampas teoricamente valiam 32 bilhões de dólares em prêmios, mas tinha um detalhe nisso tudo. Apenas as 2 oficiais contavam com o código de segurança necessário para resgatar o prêmio. Então rolou o seguinte: quando as pessoas descobriram que haviam comprado garrafas de Pepsi com tampas com o número 349, começaram a se dirigir em massa às fábricas da Pepsi para reivindicar seus prêmios. A reação da empresa foi imediata. Ela afirmou que essas tampas com o número 349 não possuíam o código de segurança necessário para garantir os prêmios e, portanto, eles não aceitaram. E isso acabou gerando uma onda de frustração e raiva. Na manhã seguinte, os jornais filipinos anunciaram que o número vencedor correto era 134, o que gerou ainda mais confusão. Em uma tentativa de resolver a crise, a Pepsi ofereceu uma compensação de 500 pesos, que dava cerca de 18 dólares, para os detentores das tampas erradas, meio que para tentar fazer uma gestão de boa vontade. No entanto, muitos consumidores recusaram essa oferta, argumentando que haviam sido enganados e que a Pepsi estava tentando minimizar os danos. Como resultado, formaram-se grupos de consumidores como a Aliança 349, que organizou boicotes e protestos contra a empresa. As manifestações começaram pacíficas, mas rapidamente escalaram para atos de violência. Em fevereiro de 1993, uma bomba caseira foi lançada contra um caminhão da Pepsi em Manila, matando uma professora e uma criança de 5 anos. Isso foi apenas o começo. Em maio de 1993, 3 funcionários da Pepsi foram mortos em Davao por conta de uma granada que os manifestantes lançaram em um dos armazéns da empresa. As manifestações estavam aumentando cada vez mais em intensidade e volume, com comoção generalizada em várias partes do país. Tanto é que vários caminhões da Pepsi foram virados, apedrejados e até incendiados. A situação se tornou tão grave que até o Senado das Filipinas se envolveu, acusando a Pepsi de negligência extrema e sugerindo que a empresa fosse responsabilizada pela violência. Diante da crise, a Pepsi suspendeu temporariamente sua publicidade e os outros contratos de patrocínio em programas de televisão nas Filipinas por 3 meses. A resposta judicial também foi agressiva. Cerca de 22 mil pessoas processaram a Pepsi e mais de 5.200 queixas criminais por fraude e engano foram registradas. Em 1993, a Pepsi foi multada em 150 mil pesos por violar as condições da promoção.
Em 1996, um tribunal concedeu aos reclamantes o pagamento de 10 mil pesos cada em danos morais. No entanto, a batalha judicial continuou por vários anos com mais apelações e mais processos. Em 2006, a Suprema Corte das Filipinas decidiu que a Pepsi não seria responsável pelo pagamento dos prêmios, encerrando finalmente os casos legais relacionados ao incidente. Em termos de Lost Media, temos alguns materiais perdidos relacionados a esse caso. Um deles se refere à filmagem completa da transmissão da TV Patrol de 25 de maio de 1992, incluindo a confusão gerada pela exibição do número errado. Essa gravação permanece perdida até hoje. E embora o acidente tenha sido amplamente coberto pela mídia e retratado em várias reportagens do país, a gravação original da transmissão de TV e quase todos os vídeos relacionados a esse escândalo da Pepsi nunca foram recuperados. Até mesmo o famoso incidente foi referenciado de uma forma breve no documentário da Netflix chamado Pepsi Where's My Jet, que é um documentário muito legal inclusive, que tem uma história muito louca e que talvez eu traga aqui no canal em um vídeo especial sobre promoções de marcas que deram errado. Me falem aí nos comentários se vocês acham que esse seria um tema legal de vídeo, pois tem vários casos muito malucos que eu adoraria abordar aqui no canal. A gravação completa dessa transmissão de 1992 permanece desaparecida. Talvez um dia a gente consiga ter acesso a esses materiais, mas é outro caso bem complexo de ser solucionado.